Olá, gente. Bom dia e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por Ele nos proporcionar mais esse momento, mais esse dia, essa tarde que Ele nos concede, para junto nós falarmos um pouco a respeito da Palavra de Deus, do que realmente Ele quer que nós represente aqui na Terra. Em segundo lugar, eu quero saber como você está, se você está feliz, se você está bem, porque se você estiver feliz, eu também estarei feliz. Que a minha felicidade é ver você feliz, saber que vocês estão bem, sabendo nós que para nós estar bem, nós temos que primeiro pedir ao Senhor que sempre esteja cuidando de nós, porque sem Ele nós não conseguimos alcançar nenhum objetivo nas nossas vidas. Sabemos que Ele é o tudo. Jesus, Ele é o tudo na nossa vida. Porém, Ele nos ama de tal maneira que deu a sua vida, como está escrito na Palavra de Deus, que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer na cruz por cada um de nós. Então nós sabemos que Ele deu tudo de si para nós. Então nós temos a plena certeza que se nós continuarmos obedecendo a sua palavra, os seus mandamentos, nós temos a plena certeza que Ele tem a garantia de descanso eterno para nossas almas. Mas para nós conseguir esse objetivo, temos que renunciar coisas das nossas vidas, coisas corriqueiras do dia a dia que nós praticamos erroneamente, porque nos traz prazer na vida carnal. E nós sabemos que Deus, Ele quer que nós continuemos, mesmo errando, mas tentando acertar. Porque se você sabe que está errado, o melhor é você tentar consertar o seu erro. Mesmo que você continue, de vez em quando, com um erro, mas você está tentando acertar. Como um beija-flor pode apagar um incêndio com apenas um pingo d'água que ela consegue levar sobre o seu bico. Ela não vai conseguir apagar aquele incêndio, mas ela está tentando fazer, está fazendo a parte dela. Se cada um de nós tentar fazer a nossa parte,
olhar para nós mesmos e ver, observar o que nós estamos fazendo e onde nós estamos errando e o que estamos fazendo de errado. Porque quando Jesus Cristo nos dá esse mandamento que fala sobre amor, ele nos dá uma responsabilidade enorme. Uma responsabilidade que nós temos que carregar ela até o fim da nossa existência sobre a Terra. Não é só uma vez só e parar. É até o fim da nossa existência na presença do Senhor. Então, é sobre essas coisas, sobre o grande amor de Deus, sobre a nossa insistência de sempre estar insistindo e mostrando para as pessoas que Deus, que Jesus, é o melhor caminho em que nós devemos seguir, é a palavra do Senhor que nós temos que mostrar ao mundo. Que existe maneira de você ser feliz sem lhe causar tormento ou dano algum. Mas como, presbítero? Você pode passar por uma angústia, mas você não vai estar sozinho. Porque você já se viu sozinho em uma situação de você olhar para os quatro cantos, olhar e não ter a quem você recorrer ou a quem você pedir socorro, porque você vai estar só. Mas a partir do momento que você determina, toma a iniciativa e a atitude de adorar ao Senhor e obedecer a sua palavra de acordo com as suas possibilidades ou seu esforço. O seu esforço. Porque às vezes existe algo que nós temos que fazer um esforço sobre todas as coisas. Quando Jesus Cristo fala, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Cruz, ela é esforço, é peso, é carga. Você não vai carregar uma cruz rindo ou brincando, como que não vai levando nada, não. Só quem já carregou peso, coisas pesadas, às vezes vem um peso que não é literalmente o peso que a gente pega na força bruta, mas o peso da consciência, o peso da responsabilidade, todas essas coisas faz com que nós venhamos refletir e pensar que sem Jesus, sem Ele, nós não conseguiremos nada. Por isso que ele fala na sua palavra, sem mim nada podereis fazer. Quer dizer, sem Jesus, sem Deus, sem o Criador para nos ajudar, nós não vamos a lugar nenhum. Então, para que nós venhamos ter um momento de convicção, que nós venhamos ter uma convicção que Deus ele pode te ajudar porque Ele está em todo lugar
em que você pedir socorro, Ele vem te socorrer. Ele está ali, só aguardando você pedir o socorro. O Espírito Santo de Deus, ele sempre vai estar, mesmo que ele esteja distante, mas ele está te vendo. Você pode estar praticando as coisas mais horrendas do mundo. Ele não vai estar lá com você, mas ele está te vendo. Porque essa resposta, uma certa vez, eu disse a um moço em São Paulo, ele dizendo que estava num lugar e tal, e que Deus estava com ele lá, e cada copo que ele virava na boca, Deus também estava. E eu falei para ele, eu digo, olha, verdadeiramente, Deus ele não está com você neste lugar. Ele não estava com você. O Espírito Santo de Deus não entrou com você neste lugar. Mas ele está te vendo neste lugar. Existe uma diferença de você ver a pessoa naquele lugar e você estar com a pessoa naquele lugar. Então, ver o sofrimento de alguém ou estar no sofrimento de alguém. Às vezes, eu fico pensando como seria a minha vida ou a tua vida sem o Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos livrar de coisas horríveis que nós mesmos praticamos. Porque muitas das vezes nós praticamos algo que depois nós mesmos ficamos arripunados, alguém que entende esta palavra, ou com nojo mesmo, daquilo que nós fizemos. Às vezes com um ser humano, com um dos nossos irmãos, querendo ser melhor do que ele, ou tentando desfazer, menosprezando aquela pessoa, porque às vezes tomou um caminho diferente do nosso. Mas o que eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, é que independente das pessoas tomar qualquer caminho ou qualquer atitude, mesmo que Deus não se agrade, mesmo que está erroneamente sem querer entrar nos caminhos do Senhor, mas mesmo assim o Senhor está vendo ele. O Senhor não está com ele, mas o Senhor está vendo ele. Então a gente tem que entender que existe a diferença de estar vendo e estar com a pessoa. Existem essas duas diferenças. Então Deus, ele pode, como eu falei para esse personagem, Deus não estava lá com você, mas ele estava lhe vendo. Aonde você estiver, sendo um lugar que não era para você estar, mas você foi. Deus não entrou com você, mas ele está te vendo. Porque nada no mundo escapará dos olhos do Senhor. Porque os olhos do Senhor é como chama de fogo. Nada pode escapar dos olhos do Senhor. Então, o que eu fizer, o que eu praticar, eu posso estar aonde eu estiver, Deus
vai estar vendo o que eu estou praticando. Ora, se nós aqui na Terra somos representantes do Senhor, então nós temos que pedir a Ele sabedoria que venha do céu. Não é sabedoria humana. Porque nós, seres humanos, a nossa tendência é só puxar para o caminho mal. Mas o Espírito não. Se nós pedir a sabedoria divina, ele vai nos direcionar para o bem. Então, é isso que nós devemos mostrar para o mundo, é que existe uma diferença de você estar com aquele personagem ou você está vendo. Existe essa diferença. Por exemplo, você chega aonde está uma pessoa, aí diz, eu estava com fulano. Justo, você estava. Mas se você ver, aí você vai dizer, eu vi fulano. Então tem essa grande diferença. E as pessoas confundem com Deus está ou Deus está vendo. Deus não vai entrar em lugares sujos. É como eu e você, como qualquer ser humano. Quando João Batista aparece no deserto pregando a palavra do Senhor, e ele diz, endireitai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, se tem caminho, é porque tem um algo que você vai ver, que você vai chegar lá, ou você vai caminhar naquele caminho, mas tem um objetivo de você ir naquele caminho. Vou para a cidade tal, vou a pé, vou por esse caminho. Você vai chegar na cidade. Então, quando ele fala endireitai os caminhos do Senhor, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Porém, no momento em que você se direciona a procurar outro objetivo a não ser servir a Deus ou andar nos caminhos do Senhor, aquela casa, aquele templo, vai estar vazio. E aí é onde o nosso inimigo vai encontrar uma brecha e vai entrar naquela casa e vai dar trabalho para sair. Aí é preciso, como você aluga uma casa velha, cheia de sujeira, você vai ter que ir primeiro na casa, antes de fazer a sua mudança, limpar, tirar toda a sujeira, passar tinta nas paredes, lavar o piso e deixar a casa organizada e limpa para poder você entrar com a sua família ou você só. Então é aí em que entra esta palavra, endireitai os caminhos do Senhor. Preparai as suas veredas. Quer dizer, se nós estamos sujos, cheios de sujeira, nós pode estar onde nós estiver. Deus não vai estar conosco. Não vai. Mas Ele está nos vendo, esperando que nós peça a Ele misericórdia, que nós reconheçam que ali não é o lugar onde nós devemos estar, ou que estamos praticando, e quando nós gritarmos por misericórdia, reconhecer que estamos no caminho
errado, ele sim, aí é a vez dele se chegar e nos resgatar daquele lugar. Mas antes disso, ele não vai estar conosco. Eu já encontrei várias pessoas que estudaram, pessoas estudiosas, pessoa que faz, que diz que não, que Deus está com ele em todo lugar. Mas não é assim. Ele pode estar vendo, mas Deus não habita em lugar inadequado. Deus não habita. Ele está vendo, mas ele não habita. Tem uma parte que ele repreende, que ele não habita em templo feito por mão de homem. Então, por isso que nós temos que andar conforme a sua palavra e conforme ele nos ensinou. Com esta palavra, com este entendimento, nós vamos entender que não existe no mundo ninguém melhor do que o outro. Que não existe ninguém mais santo do que o outro. Porque não existe santo sobre a terra. Existem homens e mulheres, seres humanos, que procuram adorar a Deus, que procuram fazer a vontade de Deus. Então, para nós procurar fazer a vontade de Deus, nós temos que renunciar. Quando ele fala sobre fugir da aparência do mal, também é renúncia. Quando lá no livro dos Salmos fala: bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, justamente. É também se afastar. Porque venhamos e convenhamos, você é uma pessoa que adora a Deus, que crê na palavra, obedece, procura obedecer, procura andar certo. Aí por quê? Seu filho, ou seu irmão, ou seu parente, ou seu vizinho fez uma festinha de aniversário. Aí você é convidado, aí você vai, chega lá, se senta na mesa com ele, vai participar das brincadeiras, das farras, das festas, daquilo outro, piada vai, piada vem e tal. Você não pode dizer para ninguém que você é santo, porque não existe santo. Certo que também eu vou dizer para você, Deus não vai estar naquela brincadeira com você ou naquele meio daquela coisas que eles faz, começa aquela chocarrice, e você ali no meio. Se você fizer, você está fora da palavra do Senhor como uma palavra que você falou para outras pessoas, o primeiro lugar. Eu quero falar agora a respeito também de aceitar Jesus como seu Salvador. Tem pessoas que confundem aceitar Jesus. Uma certa vez eu, em um grande hospital, falei para um jovem que estava muito acidentado, estava
quase nos seus termos de vida, e eu falei: você aceita Jesus como seu Salvador? Ele disse: aceito. Era um homem moço ainda, não sei se está vivo, se não está. E eu comecei a falar para ele o que é aceitar Jesus como seu Salvador. Porque se você chegar no meio de uma grande multidão e dizer quem quer aceitar Jesus, todo mundo vai levantar a mão para aceitar. Mas se você for falar para eles sobre o quê? A renúncia, sobre a cruz, que ele vai ter que carregar, sobre negar a si mesmo, sobre renunciar às suas regalias. E eu falei para esse jovem: você está pronto para aceitar Jesus como seu Salvador? Ele disse: estou. Eu disse: veja bem, eu vou lhe explicar o que eu estou lhe propondo. Eu estou lhe propondo você abdicar de todas as coisas que você gosta carnalmente, tudo aquilo que você faz que não convém fazer. E comecei a explicar para ele. No final de tudo, ele olhou para mim e disse: se aceitar Jesus foi isso, eu ainda vou pensar. Mas ele tinha acabado de dizer que aceitava. Mas quando eu expliquei para ele, ele disse: não, assim eu vou pensar mais. Vou mais além para poder aceitar. Porque aceitar Jesus, todo mundo quer aceitar. É aquilo que eu acabei de falar para você. Ver não é a mesma coisa de estar. Eu vi fulano, eu estava com fulano, tem uma grande diferença. Vocês me desculpe o meu linguajar, se eu não estiver explicando direito para você, porque eu sou analfabeto. Meu estudo foi enxada, pá, picareta e machado. O único colégio, o colégio que eu gosto de estudar ainda hoje é Joelhogia. Este é um colégio universal para todo aquele que quiser fazer o curso, fazer esta grande faculdade. É Joelhogia. Então, o que eu quero explicar para você é que o povo se confunde, tem esta grande confusão. Porque foi várias vezes você vai pregar para alguém e ele vai dizer: ah, Deus está comigo. Eu já vi homens praticando coisas horríveis, enfriutado em coisas horríveis, praticando, rindo, e dizer que Deus estava ali com ele. É a mesma coisa da pessoa dizer que Deus, que aceitou Jesus e continua praticando as mesmas coisas de outra hora em que ele disse que não aceitava, não tinha aceitado. Então existe uma grande confusão no meio evangélico, vamos se dizer. Por isso que existe tanta coisas, porque o povo não estão sendo explicado como é que Jesus diz. Você veja, veio agora um grande exemplo daquela mulher quando Jesus está ali, que os homens traz aquela mulher para eles e diz: mestre, esta mulher foi pegada em adultério e pela lei de Moisés nós temos que apedrejá-la. Jesus ali, tranquilo, começa com o seu dedo escrever na areia
e pergunta àquelas pessoas: aquele que não tiver um só pecado, jogue a primeira pedra. Até aí tudo bem. Mas quando ele se vira para a mulher, ele diz: cadê os teus acusadores, mulher? E ela disse: nenhum, mestre. Ele disse: vai em paz e não. Então, existe este termo de você saber, ter certeza que aquilo que você está fazendo não é o que Jesus manda. Jesus manda que nós ame uns aos outros. Como pode eu dizer que amo meu irmão se eu vivo apedrejando meu irmão? Se eu vivo falando mal do meu próximo? Se eu vivo renegando a existência do meu próximo? Se eu passo pelo meu próximo porque eu sou rico, tenho um carro, tenho uma fazenda, ou tenho um avião, e faço de conta que aquele próximo não existe. Aí de noite pego a minha Bíblia e vou pregar sobre amor dentro da congregação, da sinagoga. Será que Deus vai estar ali naquele meio? Porque na minha Bíblia, Jesus Cristo, ele veio para salvar os que estavam perdidos. Jesus não veio para os santos, para os salvos, para os sãs. Porque você só procura um médico quando você está doente. Você não procura um médico você estando são. Sem dor, sem enfermidade, sem essas coisas, você não procura o médico. Então Jesus veio para aqueles que estavam perdidos. Jesus veio para nos dar a garantia de vida eterna, de descanso eterno para nossas almas. Foi para isso que Jesus veio. Então nós não podemos misturar as coisas e querer fazer de todo jeito. Como diz a minha esposa, a irmã Verônica, usar 2 pesos e 2 medidas, ou ser rígido com alguém e ser leve com alguém. A palavra de Deus é uma só. Só existe 2 caminhos que você tem que escolher enquanto você está vivo, lúcido e tendo consciência do que você quer. Existe só 2 caminhos. O caminho que leva para o céu e o caminho que leva para o inferno. O caminho da morte, o caminho da luz, da salvação. Então Deus está te dando esta oportunidade para você escolher. E quando você escolher, antes de escolher, pense, ore, calcule bem, faça uma boa reflexão, porque depois que você conhecer a palavra do Senhor, como está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir do momento que você for liberto, depois que você refletir o que significa aceitar Jesus como um seu Salvador, é a mesma palavra que ele diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quem é que vai dizer para mim que cruz é felicidade? Quem é que vai dizer para mim que cruz é vida boa? É se estar se balançando numa rede,
se deleitando do bom e do melhor, vivendo uma vida regaladamente de tudo quanto é prazeres na vida, isso não é cruz. Então, quando Jesus fala estas palavras, ele está fazendo, mostrando e nos dando uma escolha de vida. Ou segue o que ele manda, ou segue aquilo que, quando o inimigo fica frente a frente com Jesus, que ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, ele mostrou a Jesus tudo. Por fim, ele disse: todo isto te darei. Então, Jesus, ele nos dá este grande mandamento, que o povo ainda não entenderam que o mandamento primordial, o grande mandamento, é amar ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu coração. E o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Você não pode abrir a boca e ver alguém na sarjeta, caído, e você dizer que aquela pessoa está condenado. Dizer que aquela pessoa não tem jeito, que já está dentro do inferno, já está condenado. Você não pode falar estas palavras. Ou você trazer alguém para dentro da congregação, alguém que você passou 10 anos evangelizando, vivia na bebida alcoólica, vivia no vício, na embriaguez, na criminalidade. Você conseguiu, através do Espírito Santo de Deus, ganhar aquela alma para o reino. De repente ele é tentado pelo inimigo, faz algo e você imediatamente já condena, já esquece, já não vai mais atrás, já diz que não tem jeito, já faz de tudo isso e esquece aquela pessoa. Não! Quando Pedro está naquele lugar que ele ordena, que ele oferece para aquele homem, e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo. Pedro não só disse com palavras. Pedro e João, eles não só falaram com palavras, eles entraram com a ação. E que ação foi essa, presbítero? Estender a mão para aquele personagem se levantar. Oh, glória a Deus! Então Jesus quer que nós traga a palavra e ação para concluir a obra do Senhor. Então, você que está indeciso, você que está ainda pensando que onde você está, Deus está com você. Não, até aqui Deus tem me ajudado, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, Deus tem me ajudado, sim. Ele tem te ajudado, mas entenda que Ele está te dando uma oportunidade para você refletir e procurar a fazer aquilo que o Senhor manda que você e eu façamos. É dar exemplo de luz. Continuo falando, existe a diferença de estar com a pessoa e estar vendo a pessoa. Você passar por um problema só com uma pessoa ali olhando, de longe, pela vitrine, vamos dizer assim. Nessa pandemia que teve,
Muitas pessoas passaram por esse episódio de ver uma pessoa pela vitrine, olhar e acenar com a mão e a pessoa está lá do outro lado. E a pessoa desejar estar com a pessoa. Quer dizer, então existe a diferença de Deus estar com você e Deus estar lhe vendo. Vendo não é estar. Então nós temos que ter essa diferença e entender a diferença. Onde eu quero chegar? Melhor você passar por tudo com Jesus do teu lado do que passar só com Ele te vendo. Ele do teu lado é melhor do que Ele só te ver. Porque Ele vê a todos. Para Ele vê a todos. Você pode ser o que você for na sua vida. Ele está te vendo. Mas Ele não vai estar com você. Porque a palavra dele, ele mesmo diz: enquanto estiver comigo, eu estou contigo. Mas quando vós me deixar, eu também vos deixarei a vós. Então, por todas essas palavras que você ouviu, só existe dois caminhos. Só existe dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. A morte que eu estou falando não é a morte carnal. Existe dois tipos de morte. A morte carnal e a morte espiritual. A palavra do Senhor tem uma parte na Bíblia que diz assim: não temais aquele que mata simplesmente a carne, mas temais aquele que mata a carne e abate a alma e lança no fogo. Então, é desta parte que Jesus está falando. Quando ele falava para os discípulos, quando eles mostrava a ele o grande templo em que foi construído, Jesus disse na sua palavra: derrubarei esse templo e construirei em 3 dias. Então eles começaram a rir e dizer: como uma obra que passou mais de 40 anos para construir, você vai derrubar, e em 3 dias você vai reerguer. Mas Jesus estava falando dele, da pessoa dele. E eles confundiram. É a mesma confusão das pessoas nos dias de hoje, que é não entender Deus está comigo e outro Deus está me vendo. Porque os olhos do Senhor, se você entrar no fogo, ele vai entrar com você. Os olhos dele estão te vendo. Se você entrar nas profundezas do oceano, os olhos dele estão te vendo. Se você entrar nas cocovidades do abismo, ele vai lá e está te vendo. Dentro de uma rocha, se você conseguir entrar, os olhos dele vai estar te vendo. Não existe lugar, não existe esconderijo para que os olhos do Senhor não possam penetrar e te ver. É isso que falta o povo entender, que existe uma grande diferença de você estar ou estar vendo. Está presente ou só está vendo de longe. Existe esta grande diferença.
E o que eu quero dizer para você é que Jesus Cristo, ele está de braços abertos, ele está pronto para te salvar, ele está pronto para te perdoar e está esperando que você tome uma grande decisão e não vá levar em conta o tempo que você passou fora dos caminhos do Senhor ou que nunca aceitou ou entrou ou conheceu. Porque aqui nós temos uma passagem em que Pedro diz para Jesus que, se for possível, Pedro daria a sua vida por amor de Jesus. Jesus vai, repreende ele, outra vez ele fala de novo, Jesus repreende, depois ele fala de novo, Jesus torna a falar com ele, fala até que ele ia negar e ele negou, mas depois que Jesus Cristo ressuscita, Jesus Cristo vai e diz a ele: não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, existe a dimensão, a diferença de dizer existe muitas moradas ou existe algumas moradas. Quando se fala muitas moradas, quer dizer que pode ser bilhões, milhões, trilhões, quer dizer muitas. Mas quando fala poucas moradas, aí já é diferente. Eu sei, eu posso errar em alguma palavra, eu posso não ter um linguajar bonito para te persuadir, para que você venha. Mas eu não quero isso, eu quero que você entenda que, em primeiro lugar na sua vida, muitas pessoas oram a Deus para receber batismo com o Espírito Santo, que está muito, muito difícil. É raro você ver alguém que seja batizado com o Espírito Santo de Deus. É raro você ver alguém que esteja sendo batizado com o Espírito Santo de Deus, porque nos dias de hoje já virou meninice, virou parte de molecais, digamos assim. Pessoas que não têm nada a ver, pessoas que não têm nada, não sabem nem o significado do Espírito Santo ou de receber um dom, e começa com meninice, e muitas pessoas que ainda não entendem a palavra de Deus começa a ser persuadido e começa a ser levado por aquelas pessoas que estão enganados. Estão enganados e estão enganando. E Jesus ele nos dá este parecer, ele nos dá este recado quando ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane. O que mais você vê dentro das congregações é o povo rodando, surrupiando, pulando, gritando, mas é uma língua universal, é uma coisa só. Uma coisa só, pode observar, é uma coisa só. Um dialeto. Como a minha esposa, a irmã Verônica, sempre fala, diz: isso aí já virou um dialeto. O Espírito Santo de Deus, ele não causa confusão, nem deixa ninguém envergonhado, nem também deixa ninguém passar por decepção. É muito diferente de que muitas pessoas pensam. Onde eu quero chegar? Antes de qualquer coisa, de você pedir para ser batizado com o Espírito Santo, de você pedir para receber dom de língua, de você pedir para receber dom de profecia, de você pedir qualquer dom, peça a Ele sabedoria, que Ele abra o teu entendimento para você entender a palavra do Senhor. Porque aqui, é claro, é uma palavra
que todo mundo entende, só não entende quem não quer entender. Quando Jesus Cristo diz assim, ó, eu sou o caminho, vou repetir de novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não tem pregação de Pedro, não tem pregação de Paulo, não tem pregação de Moisés, não tem pregação de nenhum deles que salve você. O único que salva é Jesus Cristo. Não adianta você se apegar numa pregação e não obedecer. Não adianta você se apegar em um linguajar bonito e não obedecer. Não adianta você falar em mistério e não obedecer. Não adianta você estar. Olha, para melhor lhe dizer, ainda que você fale a língua dos anjos, ainda que você ore a Deus e o fogo caia, ainda que você ore e faça mortos ressuscitar, mas se você não tiver amor dentro do seu coração, todas essas coisas são anátema. Então, meu querido e minha querida irmã, vós que irão ouvir estas palavras, seja, porém, as vossas palavras sim, sim e não, não. Ande com a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta, não me adianta eu pegar esta Bíblia para mostrar que sei ler, para mostrar que sei falar, e começar de Gênesis a Apocalipse, e falando línguas bonitas, falando, enrolando a língua, para que você se emocione. Não, eu quero que você entenda que Jesus Cristo é a estrela, que Jesus Cristo é o nosso caminho, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que foi Ele, não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Moisés, não foi Elias, não foi Abraão, não foi Jacó, não foi ninguém a não ser Jesus Cristo que deu a vida por mim e por você. Então Ele é que nós devemos amar de toda a nossa força, de todo o nosso coração. E em meio a todas essas coisas, se errarmos, percebemos que erramos, que nós erramos mesmo, nós somos assim mesmo. O ser humano, ele é assim mesmo. Pede misericórdia. Percebeu que errou, corre, pede misericórdia no pensamento, de joelho, em palavras, sozinho, no teu quarto, caminhando, viajando. Pede misericórdia. E diz: Senhor, eu fiz, agora eu sei que eu errei, Senhor, me ajuda, por favor, não deixa, não vira as costas para mim. Pode ser o que for. Neste momento, Jesus Cristo, ele está preparado para te perdoar. Como está escrito na Epístola de João, no versículo 9, capítulo 1, versículo 9. O 8 diz: se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos. Mas o outro diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é justo, glória a Deus, para nos perdoar, para nos livrar de toda condenação. Mas para isso nós temos que reconhecer que erramos. Eu estou falando com você, eu não quero saber de que religião, que crença é a tua, o que você faz, o que você deixou de fazer. Qual é o seu sexo? O que você é? Eu não quero nem saber. Eu só quero saber que você tem uma alma. E esta alma pertence ao Criador.
E o dia do Senhor está se aproximando, o grande dia. Arrepende-te enquanto há tempo. Jesus diz aqui, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não deixe que ninguém te engane com palavras bonitas. Com palavras, pregação mecanizada, enganando as pessoas. Jesus é o único que pode abrir o teu entendimento. É a palavra do Senhor. E ele fala mais que se você obedecer, se você crer o que Jesus fez, o que Jesus fazia na época, ele ainda continua fazendo. E você também pode fazer. Se não está acontecendo, se não está acontecendo isso, é porque nós deixamos de acreditar. Para nós pode ser impossível orar e um cego ser restaurado a sua visão. Para nós é impossível orar e um paralítico se levantar. Para nós é impossível orar e um surdo voltar a ouvir, um mudo voltar a falar. Mas para Jesus Cristo nada é impossível. A qual ele diz, na verdade vos digo, que quem crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que se você crer, acontecerá. Muitas das vezes nós oramos, pedimos, até campanha é feita. Mas uma coisa que eu sempre falo, se você vai fazer uma campanha de 10 pessoas, é o que eu sempre converso com a minha esposa, a irmã Verônica, tem que estar em sintonia. Um só pensamento, uma só busca. Se for olhar num garimpo, milhões de mil pessoas, 100, 200, 300, ali a ansiedade e a vontade e o desejo, a busca deles é para encontrar ouro. Eles não tiram outro foco, outro pensamento. Encontrar carvão ou encontrar pedra, rocha. Não. O pensamento deles é limpar tudo e encontrar ouro. Então nós temos que pedir a Deus para limpar a nossa mente e nos esforçar para que isso venha a acontecer. Por que não está acontecendo? É profetas, é profecia, é milhões, é trilhões de profeta, de profecia, disso e daquilo, e nada disso está acontecendo. Mas por quê? Porque nós insistimos no mesmo erro de querer ser. Mas querer ser o quê, presbítero? Santo. Nós não somos santos. Nós não somos santos. Muitas das vezes erramos mais do que aquele que não conhece. Então Jesus é o único que pode nos ajudar. Se você quer aprender do Senhor, desce ao vale. Desce à casa do oleiro. Desce à casa do oleiro. Procura descer à casa do oleiro. Como Deus falou e disse para o seu servo, desce à casa do oleiro e lá
falarei contigo. Amém, meus queridos? Nada lhe será impossível para aquele que crê. Tudo será possível. Mas nós temos que entender essa grande diferença de Deus estar nos vendo e Deus está conosco. Existe essa grande diferença. Deus está no lugar e Deus está vendo o lugar. Amém, meus queridos? Então, o versículo que eu deixo para a sua meditação é esse. Não se turbe os vossos corações. Creres em Deus e creres também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Só esse versículo e essa pequena parte do versículo 2. É esse para a tua e para a minha meditação. E quero dizer para você, só Jesus é quem pode nos socorrer de tudo que vem e que vai acontecer. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, procure entender o que é aceitar Jesus e faz a tua decisão. Entenda que só Ele é quem tem garantia de descanso eterno para a minha alma e para a tua alma. Eu te convido agora, depois de todas as palavras que você ouviu, para você refletir, orar comigo. Eu vou orar por você, você ora por mim, ora comigo, para que Deus possa entrar no teu entendimento, no teu coração, para que você possa passar tudo o que você ouviu para as pessoas. Como diz na palavra do Senhor, bem-aventurado é aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Você não pode ser só ouvinte, você tem que ser praticante. Ora comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Fica conosco. Não fica só nos olhando, mas esteja conosco, nos acompanhando em todo lugar em que nós estivermos levando a tua palavra, falando da tua bondade. Não nos deixa só. Nos livra do homem sanguinário, da bala perdida, do homem violento, da maldade. Nos livra, Senhor, de todo mal. Guia-nos. Seja o nosso guia todos os dias da nossa vida, enquanto nós existirmos. Nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar, seja grato a Deus em tudo. E Ele vai te abençoar cada dia. Em nome de Jesus, cheiro no coração, presbítero Valde, e até o próximo vídeo.